Olá, nós estamos aqui com Mary e você, com muita alegria para trazer informação para você. E eu tenho comigo a Alane Henrique, ela é coordenadora de psicologia da Associação Fênix. E nós vamos saber um pouquinho mais sobre essa associação que é Uhum, maravilhosa. Você estava conversando aqui com a gente uhum, antes de nós entrarmos no ar, o trabalho que essa associação faz em relação às crianças, não somente na questão de abuso sexual, porque nós estamos no maio, né, passamos o maio laranja, nós, na verdade, começamos esse programa em junho, mas queremos permanecer falando sobre esse assunto, porque as pessoas focam somente uhum, maio laranja. uhum. Depois esquece, junho é Isso. junho lilás, é isso, é aquilo, aquilo outro. Mas é um tema que nós devemos conversar, falar, explicar mais e mais. Obrigada por você ter vindo e conversar conosco, Alane. Obrigado, Mary. É um prazer, né, toda vez que a gente é chamado, né, que a Fênix é chamado para Uhum. falar sobre esse tema, né, porque é um tema bem difícil, né, nem Pesado. todos querem ouvir, né, Uhum, desse cuidado que a gente precisa ter em sociedade, dentro da família, né. uhum, Então, assim, a Fênix, né, primeiro de tudo, é uma instituição, né, que tem há 18 anos, vai fazer 18 anos esse ano, né. uhum. Ela foi fundada pela nossa presidente, que é a Sandra, né, Sandra Dolores, né, e o intuito do nosso atendimento, né, dentro da associação, é abranger as questões da violência, né, principalmente o abuso sexual, né, que é o Uhum, nosso carro forte dentro da Fênix, né, uhum. e as questões de conflitos familiares, que a gente tem observado também que ao longo da caminhada, quando a gente vê que é mandado para a gente por questões de conflito, a gente vê que tem uma violência aí, né? Sim, E sempre tam- tem uma raiz, isso né? sempre tem a ponta do iceberg que a gente sempre Uhum, fala, mas quando a uhum, gente vai olhar, é muito mais fundo a situação, né? uhum. Então, assim, e com isso a gente tem observado também, ao longo da nossa caminhada, as questões de automutilação, que agora violência autoprovocada, que assim diz Assim está agora, né? sendo Uhum. Que chamada, né? antigamente é falado automutilação, Sim, que é o sim. corte, que a criança, né? Então As agora pessoas é se chamada de de violência violência autoprovocada, aham, autoprovocada. que mudou um pouco da nomenclatura, porque é uma violência, né, é o que a criança Uhum, e o adolescente faz contra ele mesmo, né. sim. Então assim, e também, né, a gente não pode esquecer que a Fênix fundou por questões de pessoas vivendo e convivendo com HIV. Esse foi o primeiro foco da Fênix, Primeiro. e isso foi o Uhum, primeiro foco. E com essa questão do HIV, é que a Sandra, que é a nossa idealizadora, que trabalhou no município, fundou um abrigo, e ela viu que essas crianças, que antigamente existiam crianças que nasciam com HIV, uhum, e algumas adolescentes que chegavam para gente com HIV, mas que tinham eh, adquirido esse HIV por estupro, por um abuso. Então, uhum. por isso que ela resolveu também dar um olhar Abrir mais o leque, né? para o Uhum. abuso, né? E E falando em abuso, só para a isso, gente assim, ter uma ideia do que está acontecendo no nosso isso. Paraná, Uhum, mas você vai falar muito mais sobre isso, né? Ao todo, dos 1.977 crianças e adolescentes foram vítimas de algum tipo de violência. Entre as maiores vítimas estão as faixas etárias de bebês menores de 1 ano, 220 casos. Adolescentes com 14 anos, 251, aí vai aumentando. uhum, 15 anos, 331. 16 anos, 342. E 17 anos, 378, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública do Paraná. Não são poucas crianças, não são uhum, poucos casos, e isso é o que a gente ficou sabendo. uhum. Existe muito mais que ninguém sabe, não Isso. é? A maior faixa etária que a gente tem visto é entre 10 e 14 anos. Uhum, E as maiores vítimas são as meninas, né? Mas os meninos também. Mas assim, e os maiores agressores, as pessoas se iludem que é só os homens, né? uhum, As mulheres também, né, praticam essa violência contra a uhum. criança, Então contra o não é adolescente. somente os homens. Não. E as pessoas se iludam também, que acha que a violência é só o ato sexual em si, não é. A Uhum, violência é a exposição, na verdade, né, de colocar essa criança ou esse adolescente
a quebra de sigilo da questão do corpo, da questão da violência em si. É expor para ela, é mostrar alguma coisa sexual, é tirar fotos dessa criança, Uhum. principalmente as crianças que são pequenas, que a gente tem observado muito lá na associação, que quando essa criança sofre essa violência, é quebrado a infância dela. É como Sim. se rompesse um A ciclo de inocência dela desenvolvimento. ali. Isso, e daí o que que acontece? Ela acaba se tornando, sem saber o que que é esse desejo, o que que é esse libido, porque o sexo é nada mais do que isso Uhum. também, né. Quer E dizer, uhum, desperta uma coisa que que estava não dormente lá isso, para ser despertado na idade certa, isso né, mesmo. Uhum, um ciclo natural, e ali é isso, quebrado, é uma coisa forçada, é isso, violento. isso é violento. E muitas das vezes, a maioria das vezes, na verdade, a criança não sabe que está sofrendo violência, né, Sim, sim. porque 85% é intrafamiliar, é dentro de casa. É um Uhum. pai, é a mãe, é a madrasta, padrasto, Avô, avô, tios, irmãos, primos. primos. Então, assim, aquela criança não entende que aquilo que está acontecendo com ela é uma violação do direito dela, né? Ela pensa Que, até que é uma brincadeira, não é isso, verdade? uhum, Vamos brincar disso? E ela pensa, né, isso. na inocência. Isso mesmo. E também é pelo afeto, né? Existe um Uhum. vínculo afetivo dentro Sim, dessa família que com une. aquela pessoa. Uhum. Então, enquanto o agressor ainda não é violento, ela entende que aquilo é um carinho, um afeto, porque a pessoa tá ali do convívio dela. Então, dando uma pausa. O que é o abuso O abuso, tá? sexual, o abuso? Isso. O abuso nada mais é, Mary, do que é a violação do direito da criança e do adolescente em uma exposição sexual. Através de visão, através de foto, através de tocar no seu corpo, através de desrespeitar, né? Desrespeitar as suas partes íntimas. Então, a violação não é nada mais do que isso. O abuso sexual, a violência, né? E hoje também nós Uhum. temos um tipo de abuso que vai para o lado virtual também, né? Eles começam assim, Também. Uhum. ó, tira foto, manda para mim. Não, ou senão, Isso. olha, eu vou fazer um vídeo, né, de Uhum. você fazendo isso, aquilo, outro. E Isso. existe até mesmo uma indústria, que a gente sabe, né, que A é exploração sexual. da Uhum. pornografia Da pornografia. infantil, Uhum. né? E como tem aumentado, né, a gente Uhum. tem visto que esses últimos anos porque tem comércio, né, Isso, infelizmente dizer isso, isso, tem comércio. sim. Então se tem comércio, tem aumento e às Tem vezes demanda, tem tem demanda, demanda. tem demanda. E é simples, né. Às vezes as pessoas, a gente coloca para as famílias, às vezes, assim, para as mães e para os pais, né, que tirar foto das crianças a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes eles usam essas fotos da internet simples, colocou a criança para tomar banho, né, tira Uhum, foto, uhum, criança de biquíni, existe uhum. compradores para isso Isso, também, é para esse tipo de verdade, violência. é verdade. Então os pais também têm que tomar esses pequenos cuidados, né. É. E infelizmente pode Não se deixar levar pelas isso, modas, né? Ai, isso, porque a modismo. Aham. moda Uhum. de rede social é mostrar toda a sua vida. Para Isso. quê? Tá expondo a criança coisas que você nem imagina, né? Uhum. Porque ficam ali na net só Isso. com aquele olho do mal caçando uma vítima, né? E usar a imagem. Você sabe que o meu filho, eu Uhum. tenho uma neta de 9 anos, Uhum. ele não deixa eu postar foto da minha neta. Ele não deixa, eles não postam em rede social, Uhum. eles não são muito ligados a redes sociais. E ele fala: "Não, mãe, não precisa. Eu sei Uhum. que isso é nocivo para minha filha, eu sei que tem pessoas aí Uhum. procurando, não quero". Não, então a minha neta, até já chegaram a perguntar para mim: Uhum. a sua neta é normal?" Tipo assim, "Por que você não Sim. mostra?" Não, ela é normal, mas Uhum. foi a opção deles e eu Uhum. respeito, né. Sim, Então sim. mais informações aqui que a gente tem. A cada hora 3 crianças são abusadas no Brasil. Cerca de 51% têm entre 1 a 5 anos de idade. Então, bem, Uhum. bem pequenininhos. Sim. Todos os anos, 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no nosso país. E há dados que sugerem que somente 7,5 dos dados cheguem a ser denunciados às Uhum. autoridades, ou seja, estes números, na verdade, são muito maiores. Uhum. É, realmente, as denúncias, a notificação, né, dessas denúncias é realmente 10%, né? Pouquíssimo, né? Pouquíssimo. Aham. E às vezes essa criança passa anos sendo abusada,
né. Então, assim, quando a criança vem pra gente, não foi no ato assim: "Ai, foi abusada hoje, já deu", não, às vezes essa criança tá vivendo esse abuso há anos, até o ato dela contar que está sofrendo essa violência, porque ela não sabe, né. Então vem a minha próxima pergunta: como identificar o abuso? Que a gente vai ajudar as pessoas que estão nos assistindo a ter um Uhum, olhar mais criterioso. uhum, Porque as pessoas, ah, não, não é nada. A pessoa sempre tem essa uhum. mania, né, de querer dizer, Sim. não, tá chorando muito, tá sentindo dor, ah, não deve ser Uhum. nada. Não Eu quer ir para aquela pessoa, não quer ir para casa é. daquele fulano. Ah, por que que ela tá tão assim? Ai, que Uhum. chata, essa menina é muito chata, né? Isso. Eu acho que o primeiro de tudo, Mary, é a gente respeitar essa criança, esse adolescente, não é porque é criança, não é porque é adolescente que a gente não tem que ouvi-la, né? Não tem Uhum, que prestar atenção, né? uhum. Muitas das crianças que sofrem essa violência, elas se isolam, têm dificuldade escolar, mas lembrando que não é uma regra, né? Todas, Sim, tem várias patologias e porque demandas que cada pode. indivíduo enfrenta de uma Isso. maneira, né? Uhum. Mas, prestar atenção realmente, né, se ela tem aversão àquela pessoa, àquela figura feminina ou masculina, né, a gente também não Uhum, pode deixar achar que uhum. é só o homem, né. Sim. Então a criança traz, se a criança mudanças de comportamento, se a criança era super alegre, de repente começou a se isolar, a se fechar, opa, sinalzinho tá, o que que tá acontecendo, né. Uhum, É difícil um pouco de dizer, assim, porque a gente tem que sempre, nós adultos, ficar de olho nas mudanças das crianças, então nada mais como a mãe ou como o pai que conhece essa criança, né. avó, A avó, as pessoas que agora que mudou muito, sim, né, os cuidadores, digamos assim. sim. Então, esses cuidadores que ficam muito próximos da criança, observar, né. Automutilação, não tem, né, sempre verificar se está se cortando ou violência autoprovocada, né. Uhum, Adolescentes, a gente tem observado que adolescentes que sofreram a infância inteira, vão contar pra gente só na adolescência, venham pra gente por a violência autoprovocada, a gente vai ver se sofreu abuso a infância toda e não contou. Então, assim, adolescentes e crianças com dificuldade escolar, se ela era agitada, ficou mais quieta, tem questões de não dormir, pesadelos, fazer voltar a xixi na fazer xixi na cama, cama, né? aham, não estar no seu desenvolvimento normal, digamos assim. É claro que nem todo mundo sabe, né? Nós profissionais Uhum, sabemos o desenvolvimento de cada criança, mas notar sinais que geralmente aquela criança não demonstrava. Né, uhum, sinais diferentes do que é o normal dessa criança. Muito uhum. medo, né? Eh, eu vejo muitas crianças que fazem desenhos, né, Hum. desenhos expondo, desenhos agressivos, E a brincadeiras, né, agressividade, brincadeiras brincadeiras, que não aham, estão no não uhum. está no nível da idade dela. Coisa, assim, muito Isso, aham, sensual, que eles isso. vão expor, que Porque as crianças não, como elas não sabem, elas não vão falar. Então, elas vão demonstrar através de uhum, comportamentos uhum, sexualizados. Tem crianças que se tocam, se masturbam, né? uhum, Tem crianças que, quando vai brincar com brinquedos ali, é de uma maneira agressiva ou com bonequinhos. Então, tudo isso é bastante para os pais e até lugares, né? Escolas, igrejas, né? Onde tem uhum, que reúne essas crianças, uhum. eles fazem muito desses comportamentos, mas eles não Sim. sabem, eles só estão reproduzindo, né. Você falou de igrejas, eu tive a oportunidade, Uhum, como esposa de pastor, uhum, eu trabalhei em Nova York e lá é por lei, todas as instituições têm que ter lá eles chamam de oficial, uma uhum, autoridade daquela instituição para reportar uhum, abusos, reportar qualquer coisa que a gente veja de suspeito uhum, nas crianças que frequentam a nossa instituição. Então eu fiz um curso, eles preparam, nos uhum, mostram tudo. Por quê? Senão cai sobre a instituição, porque a criança frequentou lá, você isso, viu algo estranho e você não reportou às autoridades. é obrigatório. É, é. Então, é uma oportunidade. Às vezes, elas ficam naquelas escolinhas dominicais, né? Uhum, Então, às vezes vai trocar fralda, você observa algo diferente. uhum, A criança reclama, fala, ai, tá doendo aqui. Mas por quê? uhum, E como a gente trabalhava em bairros bem carentes, como no uhum, Bronx, eu tive que reportar, sabe? uhum. Tinha aquela questão de os pais serem separados e a criança tinha que ficar com o pai no fim de semana e lá ele. Ele praticava abuso. Então, aí a gente entra.
numa outra questão, o perfil do agressor, que Uhum. como você pode assim, desenhar mais ou menos esse perfil. Você já falou um pouquinho que é Uhum. próximo da família, que é próximo Isso. da criança, mas na verdade o agressor pode ser qualquer um, né? Isso. Pode ser Aham. um vizinho, pode ser uma Isso. vizinha agora também, né? Que antes estava só pensando no sexo masculino, mas agora Isso. Aham. a mulher também. Isso. Então, assim, o agressor é aquilo que você falou. A gente não está escrito na testa, ai, sou abusador. Não. Mas geralmente os agressores, eles apresentam pra gente, eles têm um vínculo com essa criança muito grande. Então, essa aproximação, né, às vezes é um pouco dominador, né? É aquilo que eu falei, né? Se às vezes uma criança está sofrendo violência, essa mulher talvez também tenha tá sofrendo algum tipo de violência ali, doméstica, alguma coisa do tipo assim também, É né? como psicóloga, é tipo assim, eu vou me vingar daquilo que fizeram comigo? Eles Hum, inconsciente, eu vou fazer o que fizeram comigo com outra? É isso? Seria? então, na verdade, assim, é que as pessoas acham que os autores de violências, esses agressores, sofreram a violência também. Entre si, alguns sofreram, né? De alguns que eu já atendi, às vezes tiveram alguma exposição sexual na sua infância, mas isso não é lei dizer que ele vai se tornar um abusador. Não. Tem muitas questões aí que entra familiar, questões de ele ter sofrido algum tipo de violência na infância, ou física, dependendo do contexto do qual ele viveu, ele pode se tornar. Mas esse desejo, esse libido sexual é muito mais além, né? É muito Uhum. mais. É um controle assim, é como se a mente e o corpo não se conversassem, né? Tem uns que têm uma. Desajuste. Isso, é como se fosse um desajuste ali, né? Uhum. Que o desejo do corpo e o desejo também da situação da cabeça, realmente, mental, Uhum. ali dele pensar. Então, é difícil dizer assim o que é o perfil, né? Mas é aquilo que eu falei, às vezes uma pessoa muito mais rígida, às vezes uma pessoa. É aquilo que eu falei, não vamos generalizar isso, a gente tem Sim, que tomar cuidado também, sim. né? De não Pode ser generar. assim e pode ser daquela outra Mas às maneira. vezes é o bonzinho. Nossa, já viu falar assim: "Ai, nossa, eu nem É, imaginava que não, eu, fulano eu já fez isso". Não é? aquele abusador, Uhum, aquele que é violento, não uhum, está escrito na sua testa. Então, ele isso. é um ótimo marido, um ótimo pai, Isso, aham, profissional. Então, a isso. pessoa não dá para perceber. Não. Mas como ele fazia isso? Ninguém Uhum. sabe, né? Não sabe. E daí que entra, quando a gente vai descobrir toda essa situação e entra nessa questão de não saber quem era, se leva-se muito tempo, né. Uhum, E muitas das vezes o agressor, ele não é agressivo, digamos assim, o uhum, abusador, né. uhum, Ele não é violento, mas apesar que existe vários perfis, né, que um deles se é agressivo, tipo assim: "Eu vou matar sua mãe se você contar, eu vou fazer uhum. isso com você". Aí sim Ameaça. a criança ainda vai demonstrar muito mais comportamento, porque ela vai ter medo, o silêncio, né. Se Uhum. eu falar: "Ai, o que que vai fazer? O que que ele vai fazer comigo?". E aquele que a criança não sabe, que é aquele o bonzinho, que às vezes faz troca, dá tudo pra Presentes, criança, né? aham, Presentes. presentes. Então assim, viu como é diferente? Tem os Uhum. 2 É, tem tipos, né. vários, né? Tem Perfis. vários, aham. Então, é ficar de olho realmente dessa aproximação, né, Eu acho que esse é o excessiva. segredo. Isso, aham. A mãe ser presente, o pai, Os 2. o tutor, né? Os O 2. cuidador Aham. da Cuidador. criança, do adolescente, ser próximo, Uhum. ouvir. Isso, Esse é o problema que a gente está passando muito na nossa família atual. isso. Uhum. Ninguém tem tempo de Não. ouvir. Todos estão trabalhando, ocupados. Quando chegam em casa, querem descansar, querem ir Isso. para as redes para relaxar. Uhum. E enquanto isso que o adolescente está ali vivendo Uhum. talvez o pior momento dele ou dela. Isso. Uhum. E bastava você chegar perto, fazer um carinho, tá Uhum. tudo bem com você? É Como foi seu simples, é só chegar e dia? perguntar como está seu dia, como é ouvir Sim, esse adolescente. sim. Nós adultos, às vezes, esquecemos que a gente está lidando com criança e um Uhum, adolescente. uhum, E às vezes a gente tenta se igualar a ele, né? uhum. E não, a criança tem o seu jeito, a sua maneira precisa de limites, o adolescente também precisa ser ouvido. Às vezes fala, os adolescentes são muito chato, e falar aborrecente do adolescente, né? Sim. Mas os adultos às vezes esquecem disso, né? Esquecem que precisam ter paciência, Que né? nós passamos por essa fase também, né? Isso Nós mesmo. passamos. Mas às vezes querem bater boca com a criança na mesma coisa como se conversasse com um adulto, e não é Uhum, assim. Mas sabe o que que eu vejo, Mary? Assim, as pessoas, as famílias, elas
não tem mais tempo, Esse é o né. problema. E às vezes o abuso acontece dentro de casa, realmente é ali dentro, e elas ficam desesperadas: "Como assim aconteceu aqui dentro? Como eu não vi?". O Ou maior sofrimento às vezes acaba é os pais, sabe. ou assim, aquela questão: "Olha, fica na casa de fulano, de beltrano, porque Isso. agora eu vou fazer não sei o quê, eu vou ter que trabalhar, vou chegar Uhum. tarde". E aí lá, um Isso, irmão mais velho da amiguinha, algo assim, isso. o pai daquela amiga Uhum, e coisas do tipo. Agora o que eu achei muito interessante que eu li no site de vocês, que a associação não somente cuida, né, atende uhum. às vítimas, mas Isso, também aos agressores e os isso, abusadores. Conta pra gente isso. isso. A gente, atende os agressores por qual razão? A gente entende que atendendo essas pessoas, primeiro de tudo, são seres humanos, né. Uhum, A gente não pode porque todo mundo quer apedrejar, matar, assassinar, é o que a gente ouve, né. uhum, E eles já vêm com esse pré-julgamento e a gente entende que não. A gente precisa atendê-los para entender e fazer a prevenção. Então a gente entende que atendendo, né, esse público, eles não vão fazer mais a violência, vai ser quebrado esse ciclo de violência, a gente pode ajudar essa pessoa a restaurar a sua história, a sua vida daqui para frente, porque né. na verdade eles também são vítimas. Eles também são vítimas do E sistema, da é, vida. Aham. entendeu? Eles não estão Sim, funcionando normalmente, quer dizer, é isso, vítima de alguma coisa. isso Alguma coisa mesmo, não está funcionando bem, não isso. está o Uhum, normal, que seria uhum, amar, cuidar, viver bem tanto com criança e ver que aquilo não, não é, uhum, não é para fazer aquilo, né? isso. Sexualmente falando, para quê? Não é isso, né? A gente vê muito nisso quando é adolescente. Então, a gente tem 2 públicos que a gente atende como Uhum, autores de violência, né. O adolescente de 14 a 17 anos que vem pra gente para uma medida socioeducativa, ele não pode ser preso, ele não pode, mas ele vai responder, né, uhum, através, de já passar por um julgamento, o juiz determinar que ele vai fazer algum cumprimento, né, algum cumprimento de medida. E sim, esse cumprimento vai ser pelo CREAS, algum lugar que ele vai fazer alguma coisa, hospital, algum lugar, né. sim. E para Fênix, eles vêm para a gente para atendimento psicológico. Então a gente atende aquele adolescente, ouve aquele adolescente, ouve a família também, né. Não esquecer que a Fênix não abrange só a vítima ou só o autor de violência, mas sim a gente vai ouvir essa mãe desse adolescente ou tentar dar esse suporte para toda a família. Porque realmente é necessário. Isso, Não adianta, aham. como você falou, ponta do iceberg, né? Tem Isso, aham. muita coisa envolvida aí, né? Isso. E os adultos que chegam pra gente, a gente até procura espontânea, né, de de um rapaz de 22 anos, ter esse desejo sexual, mas, tipo assim, de ver fotos, etcétera, de nunca cometer o ato, mas ele tinha o desejo de cometer e Uhum. nos procurar. Então ele En preveu assim: "Deixa eu procurar ajuda antes que eu Isso. faça algo". Mas esse é o agressor consciente, ele entende que aquilo é errado e precisa buscar alguma ajuda, porque alguma coisa fisiológica está fora de Uhum, controle, digamos uhum, assim, né. uhum. Então os adultos vêm pra gente num processo, então talvez ele vá ser preso, mas é muito raro, é 1%, sei lá, É, que é preso, porque a nossa, né, não dizendo, mas assim, a nossa justiça, se não pegar no ato, na situação, né, não vai preso, né. Mas ele vai passar por esse processo, porque precisa passar, né. uhum. Então eles vêm pra gente também, né, então são homens de 50 anos, de 40 anos, né, de 60 anos, até a voz a gente já ouviu que abusou de uma geração inteira, né, Oh, de meu filho, Deus. e daí uma neta, uma bisneta que acabou contando que tinha acontecido isso. Então Uhum. assim, é uma geração inteira também, né, até chegar a esse ponto. Então assim, a gente também entende que atender, ouvir esse homem é preciso, a gente precisa entender essa história, a gente precisa entender o que levou a fazer isso, né. Uhum. Até mesmo porque não tem quem atenda. É muito difícil quem quer atender esse público. E a Fênix sempre se dispôs, né, a dar aconselhamentos jurídicos, né, que eles vão entender tudo que eles vão passar, realmente vão passar, e que eles entendam tudo que eles fizeram, para que não faça Uhum. mais. Então, Sim. para que quebre esse vínculo de violência, Uhum. né. Isso é muito bom, isso é excelente. Então, nós já conversamos bastante, mas nós queremos que essas pessoas sejam conscientizadas que realmente isso é um crime. Isso. Isso não é uma coisa assim: "Olha, ah, é abuso de criança". É, gente, não pode acontecer. Você vê, a criança, essa família nesse caso foi, o filho, a neta, a bisneta,
E todas essas pessoas vão carregar dentro delas essa cicatriz, né, essa marca, Isso. Uhum. e que não venham a continuar nesse ritmo, né. Isso. Assim, as pessoas que às vezes são vítimas, se elas não tratam toda essa situação, claro, aquilo que eu falei, não vão se tornar abusadoras, não, não é isso. Uhum. Mas vão carregar essa marca para a vida, se não Sim, é cuidada, se não é sim. dita. É aquilo que eu falei, quando a gente recebe uma criança, a gente vai ouvir essa mãe, ela sofreu também o abuso na sua Uhum, infância, na sua adolescência e nunca contou. Então, uhum, é uma criança sofrendo e é uma mãe sofrendo junto. uhum, Porque daí ela vem toda a história dela. Ela não consegue dar suporte para esse filho. Então a gente uhum. precisa dar suporte para essa mãe, né. Então assim, é importante sim as pessoas levarem a sério, né, entender que não é só 18 de maio, não é só em maio, Uhum. né. É verdade. Isso precisa ser levar o ano inteiro, né. Precisa Diariamente, ter diariamente ter isso. isso em mente, vigiar, olhar. Uhum. Isso, vigiar, olhar. E as pessoas têm que entender também que, como esse tema abuso sexual é muito, muito assim, agressivo, né? Sim. É, o abuso sexual não tem nada a ver com sexo. As pessoas confundem isso. A sexualidade, Uhum, você precisa se falar mais sobre isso. A uhum, criança precisa se identificar o seu corpo, saber quem pode mexer, saber quem uhum. pode dar banho, Aonde, né? aonde. É. Ela precisa entender que não é todo mundo que tem esse Eu conhecimento. vi eu vi em uma cidade do interior, eles estão fazendo esse trabalho com os bonequinhos e tinha os como um semáforo, né, tem o Uhum. amarelo, tem o vermelho, Isso. verde, vermelho, amarelo, verde. Uhum, E aí das bonequinhas tinha uma bonequinha uhum, feminina e o masculino, né. E aí mostrava aqui na cabeça é uhum, verde, uhum, aí chegava aqui já ficava amarelo, aqui é vermelho, no uhum. órgão genital é vermelho, para a Isso, criança entender aonde pode tocar, aonde não pode isso. tocar. Então, por favor, se você quiser falar para aquela câmera, para as pessoas que Claro. estão nos acompanhando, Uhum. uma mensagem sobre isso, tudo que a gente falou, sobre o abuso, sobre as crianças, por favor. Então, na verdade, eu quero falar para a sociedade inteira, para os pais, né, para a mãe, para os avós, para todos que estão em torno dessas crianças, que um dia a gente foi criança, né? Um dia a Uhum. gente foi adolescente. Sim, A gente precisa proteger, né? A sim. gente precisa achar que, ah, não, não é nada, né? Ah, não, tá inventando, tá Uhum. mentindo. Não, quando uma criança, um adolescente fala, a gente tem que dar mais atenção, né? Isso A mesmo. gente tem que ouvi-lo e dar credibilidade, porque a maioria das situações não é dado credibilidade, por isso só 10% da notificação, né? Uhum. Então, e muitas vezes não é mentira. Às vezes a criança fala, ah, não é mentira, nada, não é nada. Não, realmente, se uma criança, um adolescente falou que está passando por tal situação, ajude essa criança, não Sim, ignore essa criança, sim. né? Esse adolescente, Isso mesmo. né? Muito obrigada pela sua Nada. participação. E eu gostaria de dizer a todos, mesmo que não seja a sua criança, ela é nossa criança, sim. Ela é uma brasileira ou uma estrangeira, é uma criança, é uma vida, é uma alma que está precisando de ajuda. Então, que nós possamos proteger mais as nossas crianças, os nossos adolescentes e tenha um olho mais criterioso. Acredite, mesmo que seja uma suspeita. Ah, pode ser que não seja nada, mas você fez algo. E tem os canais de você Uhum. denunciar, né? O Diz que 100. Disque 100, que pode ser também anônimo, Isso, né? pode Se a ser pessoa não anônimo. quiser se identificar, então você Isso, pode ajudar alguém, isso, mesmo sem se identificar, mas você estará fazendo a diferença na vida dessa criança ou desse jovem. Essa essa é o nosso uhum, desejo, que não isso, fique só: "Ah, tá bom, maio já acabou, nós já estamos em junho, vamos isso, falar de outro assunto". Não, não ignore, não deixe de lado, porque a gente está lutando pelas famílias e queremos que a isso, nossa família brasileira fique sã, permaneça sã. E nós isso, temos tantos ataques de todos os lados, vamos lutar pelas nossas crianças. isso. E muito obrigada, fiquem Obrigada com a Deus e até a você. próxima. Tchau, tchau. Tchau.